Peraí, não foi, não. Tudo bem. Está indo agora. Entendi aquilo. Aham. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje é um dia muito, muito especial. Nós temos conosco aqui o Marcos Freire, que mora, né, em Brasília. Tem muitas novidades para contar aqui para a gente. Fala para a gente, Marcos, como é que tá? Como é que você chegou até as PICs e como é que tem sido os seus projetos? A minha busca pelas PICs, né, se confunde com a busca pela natureza, né? De estar em natureza e tudo isso. Então, eu ainda era estudante do ensino médio, né? Quando para escolher a profissão, fazer vestibular, num arrecife que adentrava o mar lá no fundo, né? Assim, na minha imaginação, já junto com as baleias e tudo, eu decidi estudar a natureza e, primeiramente, fui estudar zootecnia, mas na Faculdade de Zootecnia, na Universidade Rural de Pernambuco, né, ao estudar uma matéria denominada Anatomia dos Animais Domésticos, comparadas à anatomia humana, né, eu decidi fazer medicina pelo encantamento, né, pela fisiologia, enfim, e pela profundidade, né, que a medicina estuda o ser humano, essa parte anatômica, né? E, claro que chegando para fazer medicina com esse pensamento em estudar a natureza, né, eu fui atrás das práticas alternativas, né, da medicina alternativa, naquele tempo era chamada assim, hoje são práticas integrativas, mas aí eu, paralelamente à universidade, eu comecei a fazer a Faculdade de Medicina em Brasília, eu ia buscando cursos informativos de homeopatia, de Doim, de medicina natural, né, de yoga, também ia mesclando com conhecimentos do teatro, né, e aí comecei também a conhecer a questão da bioenergética, já fazendo a faculdade, né? E isso terminou sendo a minha escolha depois de formado. Eu, quando me formei, passei 1 ano e meio na China, estudando acupuntura, massagem, tai chi chuan, e nesse ano e meio eu também tive uma grande oportunidade de ficar 2 meses na Índia. Um mês desses 2 meses, eu estudei com um mestre, com um guru indiano chamado Maharishi Mahesh. Eu pude fazer um estudo de Ayurveda, né? Da medicina indiana, ciência da vida. E quando voltei para o Brasil, tive a oportunidade, né, de aplicar esse conhecimento da acupuntura, mais especificamente da medicina chinesa, no sistema público de saúde, né? Eu fiz concurso lá em Brasília, no SUS, entrei, e já havia um movimento grande que eu conheci antes mesmo de ir para a China, que surgiu a partir do uso das plantas medicinais, né, no sistema público. Então, eu pude participar da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Eu estava recém-formado antes de ir para a China estudar acupuntura, e eu conheci algumas pessoas em Brasília que já estavam tendo essa experiência de implantar no SUS, né, que não existia ainda, na verdade, era o sistema público, a fitoterapia, a homeopatia, né? E quando eu voltei da China, eu tive essa oportunidade de ir trabalhar exatamente nesse lugar, levando a acupuntura para um local que já tinha homeopatia, já tinha as plantas medicinais, né? Então, desde então, eu trabalho nesse local e tenho assim uma grande realização de estar levando essas práticas, mas não só de estar levando a prática, mas de nessa caminhada, né, de trazer a prática da acupuntura, da medicina chinesa, a gente também mesclou com a educação popular em saúde, formação de grupos e fazer automassagem em grupos, né, ensinar a partir de uma perspectiva de uma racionalidade chinesa, né, mas que, por incrível que pareça, é muito mais fácil das pessoas comuns, né, que não estudam medicina, tudo isso, se apropriar para o autocuidado
dessa racionalidade que vem junto com a acupuntura, a medicina chinesa, o tai chi, né, a automassagem. É uma ciência milenar, né? E tem toda uma visão assim mais integrada da saúde, né? Com várias práticas mesmo. E como é que isso Exatamente. se reflete assim no seu cotidiano? Como que você traz a automassagem e as práticas para as pessoas? Isso, na verdade, começa logo no início da faculdade, quando eu comecei a estudar essas práticas integrativas ou medicina alternativa, né? Eu tive a oportunidade de transformar a minha vida, o meu cuidado, né? O meu autocuidado, seja na questão da alimentar, seja na questão das vestimentas, dos exercícios, né? Dos banhos, da medicina natural, mas também a experiência da automassagem, dos pontos da acupuntura, né? Que a gente vai se apropriando deles e do corpo, né? E isso transformou a minha vida e até hoje, né? Eu faço isso e com muita satisfação eu trabalho com isso, eu ensino as pessoas também, né? Compartilho esse conhecimento com o conhecimento que as pessoas têm dela mesma e de uma forma muito interativa, né? Com outras formas de cuidado que a população tem com ela mesma, ou mesmo com cuidados mais científicos, né, que também fazem parte, eu acho, da prática integral de saúde, né, toda medicação, cirurgia, exames, tudo isso. Agora a gente tem, claro, que dar uma dose e ampliar bastante a visão para não ficar restrito, né, vamos dizer, só a medicação alopática, né, que pode ser muito boa, mas se apenas isso é acessível, né, a gente perde, inclusive, o foco da saúde e entra muito na doença, no tratar da doença e tal, e realmente ao longo desses anos, né, eu trabalho nesse local lá em Brasília, no SUS, há 34 anos, eu consegui tirar o foco, né, nessa relação com o público da doença para a saúde, para a promoção da saúde, para o autocuidado, né? E através exatamente das práticas integrativas, da promoção da saúde e da educação popular em saúde, né? Então, a gente conseguiu montar dentro desse espaço que se tornou um centro de referência em práticas integrativas de saúde, que a gente tem, além dessas abordagens individuais, um trabalho muito forte em grupo, né? Seja compartilhando conhecimento popular e científico das plantas medicinais, as práticas de yoga, né? Do Oriente, práticas mais recentes como homeopatia, antroposofia, o reiki, né? Então, coisa que está cada vez mais presente no SUS, né? E que tem o seu espaço e que está sendo muito demandado, né? E é muito bem recebido, porque faz um acolhimento muito generoso, né, da pessoa humana que está precisando de cuidado. Exatamente. É muito interessante a gente conversar com um médico, né, da medicina tradicional que veio com toda a sua bagagem, né, agora acolhendo as PICs e também, né, articulando dentro do SUS em Brasília. Como é que é isso? É um caminho, né, que está se abrindo, né? Eu falei da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, né? Nessa conferência, a gente formou já um grupo dentro da expectativa exatamente para tratar dessa implantação, né? Desse diálogo, né? com as medicinas populares, né? Com as medicinas tradicionais, de outros países, do próprio Brasil, né, da cultura indígena, dos povos de matriz africana, né? Então, tudo isso tem vez e ao longo
da criação do SUS, né, isso foi ganhando um espaço dentro do SUS, né, através da participação popular, seja nas conferências. Eu estava falando 8ª, mas a gente já passou da 17ª, né, Conferência Nacional de Saúde, e essas conferências acontecem também nas cidades, nos estados, né, preparando para a Conferência Nacional, e tem sido uma grande demanda da população, né, existe uma participação popular muito grande, na verdade, 50% é destinado a ser ocupado pela comunidade, né? 25% servidores e 25% de gestores, né? Que também se reflete não só nas conferências de saúde municipal, estadual e nacional, mas também na formação dos conselhos de saúde, né? E, ao longo desse tempo e dessa regulamentação, né, isso vem ganhando força e é um local de muita resistência e inovação, né, e abertura para atender essa demanda da população por uma medicina que seja mais cuidadosa, mais atenciosa, né, e que resolva também os problemas da população. E as práticas integrativas têm um grande papel nisso, né? Ela não dá conta sozinha, assim como também a medicina convencional, alopática, também não dá conta sozinha do recado. Isso no próprio Brasil, mas no mundo também, né? Isso tem sido uma questão que faz, né, os governos e os estudos científicos, tudo isso, a propor uma nova forma de atenção à saúde, que é a atenção primária à saúde, né? E é exatamente nesse espaço, né, nesse contexto de uma mudança da abordagem, do acolhimento, né, que entram as práticas integrativas com algo, né, que é uma visão mais ampliada da saúde, a participação das pessoas no próprio processo de tratamento, de condução da saúde, e que abre campo também para a educação popular, né? Não só no autocuidado, mas numa visão mais ampla, como Paulo Freire trazia, né, de problematização de por que a sociedade está doente, por que não tem renda, por que não tem moradia, por que o transporte está ruim, como é que está o emprego, como é que está o meio ambiente, né? E isso está, né, se colocando de uma forma muito explícita, né, no mundo, né? E a gente precisa trazer isso para relacionar com os problemas de saúde, né? Então, a gente, hoje em dia, conversa muito sobre a saúde planetária, né? Assim, então, eu estou aqui em Campo Grande, né? No Mato Grosso, eu falei no início, no encontro Centro-Oeste de Práticas Integrativas, mas estamos numa onda de calor imensa, né? Assim, tivemos cheia no Rio Grande do Sul, né? Esses eventos climáticos extremos, né? Que realmente são sinal, né? O sintoma de uma doença que é planetária, né? Causada pela atividade humana. Né? Então, a gente realmente precisa ter essa consciência de tratar as pessoas de uma forma mais ampliada, né? Olhar o ser, mas saber que esse ser está inserido numa sociedade, numa natureza, e que ele precisa participar para isso, né? Para a resolução dessas coisas. Né? Aqui uma pergunta boa aqui do Diego. Como que você começou a praticar automassagem online, as suas aulas, e como é que começou isso assim, virtualmente, essas oficinas de automassagem online? Eu queria agradecer ao Diego, né, inclusive por ter, né, feito essa ligação entre nós, né, aí que atua em Cabralha, competente, né, muito incisivo a favor das práticas integrativas. Ele já esteve lá em Brasília, nos visitou, né? Então, Diego, é isso. Então, está se formando uma rede no Brasil inteiro, né? Esse encontro é Centro-Oeste, mas tem gente do Maranhão, tem gente do Acre, tem gente, né, de outras regiões, de Sergipe,
de outras regiões do país, e tem esses encontros também em vários locais, né? E essa tecnologia nossa permite que isso tudo fique gravado, que a gente vai trocando as informações. Então, na pandemia, em 2020, né, assim, a gente tinha um grupo grande de automassagem lá em Brasília, e isso, né, é bom para as pessoas, mas é bom também para o profissional que está lá participando do grupo, né? Faz parte também desse cuidado da saúde, né? Não só da automassagem, mas do encontro com as pessoas, do carinho que a gente recebe das pessoas, da oportunidade que a gente tem de estar perto, de estar sorrindo, de estar abraçando, de estar trocando saberes com a comunidade, né? Isso tudo foi bloqueado na pandemia, né? Em 2020, todos os grupos foram proibidos, você ficava em casa, o atendimento era só individual, tudo. E aí esses grupos acabaram, né? Pelo menos por aquele tempo, né? E aí isso começou em março, né? Mas quando chegou em julho eu já não me aguentava mais, né? Eu queria ter esse contato tudo e muito precariamente, né? Eu peguei um Zoom desse grátis e tal e divulguei com algumas pessoas. E para meu, assim, a gente começou com 6 pessoas, tal, assistindo, e de vez em quando não conseguia manejar a tecnologia, e foi chegando pessoas que tinham o programa do Zoom mais completo, né, e que ficavam manejando enquanto a gente fazia as automassagens, né, e aí veio Legal. outro que começou a gravar também, e começou Maravilha. a ter gente do Brasil inteiro, na verdade, né? Assim, o meu foco era o grupo que a gente fazia lá em Planaltina, mas a gente percebeu que muitas vezes esse grupo não tinha acesso, seja porque não tinha tecnologia do celular, da internet, do computador, tudo isso, mas a gente se admirou que apareceu gente de todas as partes do Brasil e de fora do Brasil, inclusive, né? Da Bélgica, de Nova York, da Colômbia, né, participavam pessoas brasileiros, né, que é em português, e aí a gente manteve esse grupo, né, decidiu manter exatamente para ter essa outra oportunidade, né, de estar online, e esses grupos passaram a ser gravados, a gente tem várias aulas gravadas num site, né, do YouTube que se chama Viver Bem com Parkinson, né, que é uma pessoa, o Vitor, né, que tem o Parkinson e que cuida do Parkinson através da automassagem e de outras medicinas naturais, Tai Chi Chuan, do Tao, né, a medicina taoísta, e que já tinha esse canal e ele começou a gravar as lives da gente e deixar lá no canal. Então, foi mais um passo, né, que a gente nem pensava nisso, mas é bem dinâmico, né, e outros facilitadores da automassagem da Secretaria de Saúde também começaram a apoiar, e aí de modo que a gente vai revezando, um dia um faz, outro dia outro faz, mas toda quinta-feira, às 9 horas, é possível achar. A gente tem um Zoom, né, que é sempre o mesmo link, tá certo? E que depois vai ser divulgado aí pela nossa querida amiga Manuela, que eu já estou gostando muito. Eu vou colocar aqui para vocês o link do professor aqui, né? Mas o Diego também, que está aqui assistindo a gente, fica mais fácil para ele colocar o link, para não ter que sair daqui e entrar no WhatsApp, tá bom? Coloca para a gente, Diego, Tá fica bem. mais fácil. Olha, que beleza, É você sempre o coloca mesmo link, sempre o mesmo link, toda quinta-feira às quinta-feira, 9 às da 9 manhã. horas, horário de Brasília, né? Como eu estou em Campo Grande, que é 1 hora mais cedo, né? Aí a gente tem isso. Então, 9 horas no horário de Brasília, toda quinta-feira a gente está lá no ar, no Zoom. Agora, explica para mim como é que você liga a automassagem com a filosofia taoísta. Como é que é isso? Conta para nós. Na realidade, qualquer ato de tocar o próprio corpo, né, não deixa de ser uma automassagem, né? Então, mas tem toda uma teoria, né, e uma tradição na China, né, de
realizar essa automassagem, né? Não só quando você toca, que é a mesma teoria que é da acupuntura, que é a mesma teoria que são dos movimentos, né? Do Tai Chi, do Qigong, de formas que vêm há milênios de anos sendo criadas e propostas por terapeutas, né, da medicina chinesa e que continuam sendo elaboradas ainda, né? Então a gente vai criando isso sempre e que usam como uma racionalidade, né, como uma forma de pensar que está baseado na filosofia do Tao, né, que é o taoísmo. E o taoísmo é algo muito simples, né, e que muito básico filosoficamente falando, porque trata mesmo dessa origem, né, do conhecimento ou da divisão do todo, né, em duas partes que se chama Yin e Yang, mas que a gente trazendo para o corpo pode ser a parte de cima, a parte de baixo, a parte da frente, a parte de trás, a parte de dentro, a parte de fora, né? Pode ser o calor do corpo, o frio, né? Pode ser coisas também no exterior, o céu e a terra, né? O imaterial e o material, o parado e o em movimento, né? Então, é uma linguagem muito simples, porque ela é pouco dividida, né? E ela mantém essa conexão com essa divisão yin e yang, né? Dentro e fora, e que ela é acessível. Primeiro, ela é acessível a qualquer pessoa, né? É diferente de você falar de uma especialidade médica, de uma célula da retina, né? Assim, só quem é oftalmologista que vai realmente poder falar sobre isso. Mas você falar da parte de cima do seu corpo, da parte de baixo do seu corpo, da parte da frente do seu corpo, da parte das costas do seu corpo, isso é muito palpável mesmo, né? E aí, ao longo, né? Então tem essa teoria que ensina você como é o seu corpo, como você funciona, que funções ele tem e ajuda, né, a você se entender, se cuidar e ter também não só a questão materializada do corpo, da circulação de sangue, mas também de funções mais imateriais, né? Como o espírito, como a mente, como o pensamento, como a memória, né? Como a atenção, né? Então tem exercício para todas essas coisas, né? Aliás, o exercício mesmo da automassagem baseado na medicina chinesa é quando a gente faz essa unidade da mente e do corpo, né? Então a gente, ao tocar um ponto de massagem, né? A gente toca, mas depois que você tocou, você pode sentir que você tocou. E aí você coloca a mente naquele ponto, né? Então tem uma educação mental, uma educação da atenção, uma educação da vontade da gente, né? E isso pode também ter implicações que a gente traz para o dia a dia, né? Das fake news, das propagandas enganosas, né? Tudo com o intuito mesmo de captar essa parte material da gente, extremamente preciosa, que é a atenção, a vontade, né? E de ser muitas vezes manipulado, né? De uma forma que você adota, né? Através de uma tecnologia do marketing, da publicidade, né? Que te vendem coisas que acabam com a sua saúde, né? Ou que te passam para trás, né? E que atende a interesses comerciais e não ao interesse da sua saúde, né? Por isso que também é uma ferramenta valiosa para a educação popular, né? Então a gente está num país, né, que tem muitos excluídos e a gente precisa questionar e problematizar essa exclusão, né? A questão da colonização do país, da escravidão, da questão de gênero, né? Da questão racial, da questão da pobreza, né? Tudo isso a gente pode chegar a abordar através dessa prática da automassagem, né? Pela filosofia taoísta, que trata realmente do mundo como uma inteireza, né? E suas implicações. Então, a filosofia taoísta trata
de várias coisas, não só da medicina propriamente dita, mas das artes, das formas de governo, né, e da sociedade, da arquitetura, né, dessa convivência com a natureza e com essa possibilidade de você raciocinar, mas também com essa possibilidade imensa de você contemplar e estar pertencente à unidade do universo e da natureza, que é até diferente, viu, Manuela, e o pessoal que está assistindo, de você fazer parte da natureza. É diferente disso, né? É de não existir partes, né? Existir só a natureza sem partes nenhuma, né? E aí isso em si é uma proposta de saúde, né? Da pessoa para adquirir saúde, né? Que ela transcenda o próprio ego, né? E veja que não existe o outro, né? É tudo uma coisa só, né? Não somos separados, né? E isso é extremamente curativo, né? Eu acho que talvez, né, a minha experiência como médico e conversando com essas pessoas, talvez essa seja uma experiência regenerativa que não tem igual, né? Você transcender o seu ego, a sua individualidade e estar experienciando essa unidade de um ser que é universal. E aí a automassagem na medicina chinesa traz toda essa questão, né? Então é mais do que só tocar, só bater, né? Mas de fazer essa reflexão profunda, mas extremamente também perto da unidade, portanto pouco dividida, né? O claro e o escuro, né? Em cima, embaixo, que é um caminho também para você chegar na unidade, que é a não divisão. Então, toda vez que você chega perto do yin, do yang, né? do silêncio e do escuro, da frente, de trás, de dentro e de fora, você está muito próximo da não divisão e do silêncio, né? E que essa experiência da unidade ela necessariamente acontece na ausência das palavras e do pensamento e da própria racionalidade, né? E que é de um efeito, isso é um efeito grande, que não é só uma proposta da medicina chinesa, existem também, né, várias outras propostas, inclusive com nomes modernos, como mindfulness, né, como meditação, né, a prática meditativa, que também ocorre em vários rituais, né, de povos originários, e rituais também das igrejas, das orações, né, dos rituais de passagem, os rituais das festas, né, de plantação, de colheita, né, aonde essa experiência, né, tem a oportunidade de se manifestar dentro da gente, né? E se manifesta mesmo sem rituais, né? Porque nós viemos e vimos e continuamos surgindo, né, a partir dessa unidade universal, né? Mas temos essa faculdade de dividir as coisas, de pensar, de racionalizar, que nos traz boas coisas, mas que também nos traz um grande risco que se manifesta pela destruição da própria natureza, né? E que nós estamos enfrentando ele de frente e de uma forma muito incisiva, né? Assim, uma ameaça, inclusive, da nossa vida no próprio planeta, né? No próprio universo, né? Bem-vindo, Diego. Salve. Gratidão, professora Manuela, professor Marcos. E como que é para você essa coisa aqui? Opa. Poxa, eu tenho uma equipe lá na Bahia, eu tenho uma galera que me acompanha aí toda semana. Como que é esse sentimento? Eu acho que a gente busca mesmo essa unidade, né? Nós estamos no encontro do Centro-Oeste, mas já estamos pensando no encontro nacional, já estamos pensando, já teve vários encontros no Nordeste, tem no Sul, então
a gente está se articulando de uma forma, né, muito grande, né, em torno desse privilégio, né, que é poder a gente trazer não só essa visão limitada e reducionista, né, da ciência, mas acrescentar a ela esses outros fatores, né, de solidariedade, de estar junto, do compartilhamento, da valorização, né, dos conhecimentos populares, né? E isso eu acho que faz a diferença, né? Para o sistema público de saúde, mas também você vê que no sistema privado também existem vários profissionais atuando nesse ramo, né? Assim como também podem haver, né, profissionais nesse ramo que também estão muito compartimentalizados, né? Então a gente é dessa parte de que Cabralha está ligado ao Serpis desde que você foi lá, e eu soube disso, e é um prazer estar aqui, né, tomando parte, né, dessa iniciativa, desse polo irradiador. Eu estava falando com a Manuela e ela falando das suas qualidades, né, como profissional, técnico, né, mas também como político, né, de articular essas ofertas de práticas integrativas, né, no SUS, junto com outras práticas, com as convencionais, e, enfim, ter essa abertura, né, e essa militância política, né, para fazer a gestão de um sistema que está precisando realmente de pessoas Isso é muito diferenciadas, né, importante, para isso é isso. muito E talvez... importante. Aham. Nós temos E aqui em que talvez... Cabralha, Uhum. Pode falar, Manu. nós temos aqui em Cabralha essa vantagem, porque os recursos aqui, eles são geridos pelo próprio pessoal da saúde. Isso aí tem a mãozinha do Diego. Agora sim, Com professor, certeza. eu também fiquei muito inspirado quando estive com vocês em Brasília, ao conhecer a tua equipe, e fazer aqueles vídeos tal, e ver que vocês trabalham muito com voluntariado também. Vocês até me trouxeram o fato que tinha uma consteladora voluntária que estava trabalhando lá com vocês, e outros profissionais de outras áreas. Eu presenciei um cuidando do cuidador lá que eu filmei. Foi muito gostoso estar lá com vocês e ver toda aquela rede, a policlínica, pertinho do CAPS, pertinho do SAMU, pertinho do hospital. Eu fiquei inspirado no nosso projeto para construir uma estrutura, mesmo que seja metade daquilo que vocês têm lá, mas tudo pertinho, sabe? Foi muito bacana. E aí a gente vai conectando esses pontos, né? A gente está aqui no Mato Grosso do Sul, com o pessoal de Goiás, com o pessoal do Mato Grosso, né? E realmente existe um grande espaço, né? E a gente fazendo esses encontros, né? E essas visitas, né? Então, qualquer dia eu vou aí em Cabralha pessoalmente também para me admirar e me inspirar no trabalho de vocês, porque é muito legal. E eu acho que essa unidade que estamos fazendo aqui agora, né? é, é fruto disso, né? E é um caminho, né, para a gente tomar. Muito legal. É E maravilhoso. saber que isso está dentro de um contexto, né, Diego, que vai muito além, né, Manuela? Várias entrevistas, né? Toda quarta-feira tem entrevista aqui, né? Então, isso é muito bom. É uma maravilha. Uma coisa que nos traz essa força de rede também é a gente está integrado com Belém do Pará, com Salvador, aí tem o reiki, daí tem o mestre que faz uma iniciação lá no Pará, a gente envia reiki daqui, aí tem outro lá em Salvador, e aí faz a mentoria por daqui para São Paulo, e assim vai indo essa troca é a força de Cabralha. Exatamente, é. E a gente descobriu, né, com a pandemia, dessa possibilidade das conversações à distância, né, e das lives e das gravações, né? Então está sendo produzido um material muito rico, né, e as pessoas estão mais em contato, né?
mas sempre com... E aí eu acho que também o que dá muita base para isso é a participação popular, né? Que é impressionante, você abre um grupo de reiki, você falou do voluntário de reiki lá em Planaltina, né? Começou assim, os reikianos da cidade se reuniram e me procuraram, eu estava na gerência do centro, né? E disseram, a gente quer oferecer reiki à população, mas a gente acha que o local ideal para a gente oferecer reiki é aqui, não é lá na minha casa, né? É no setor público, né? No SUS que a gente quer oferecer. Eu achei isso muito bonito, né? E o reiki tem essa tradição, né? De voluntários se oferecerem, né? Para transmitir essa energia, né? Que é muito imaterial e preciosa, né? E que a gente precisa realmente valorizar e difundir isso com as pessoas, né? E outra coisa que me dá muita satisfação assim é ver que esse grupo chegou lá em Planaltina, né? A cidade chama Planaltina, lá no Distrito Federal, e começou a aplicar reiki, e algumas pessoas que receberam o reiki terminaram melhorando tanto do que eles foram lá buscar, que se tornaram reikianos e estão tratando os outros agora, né? Então, é um caminho muito bonito, né? De você poder se tratar e poder fazer essa oferta para tratar outras pessoas, né? Isso é muito bonito. Então, realmente é emocionante, né? E coisas semelhantes ocorrem com as plantas, né? As pessoas trazem plantas, falam das receitas delas, né? Da tradição, e a gente e tem também uma grande abertura para eles conhecerem quais são as plantas que são estudadas, que têm alguma indicação, se é aquilo mesmo, se confirma o conhecimento dele, ou se pode ser ajustado, é isso mesmo, não é, tal, né? Então, quando a gente, né, tem esse contato próximo com a população, e aí eu acho que as práticas integrativas realmente propicia que esse contato seja mais próximo, né? Eu estava até falando, agora analisando que com muita dificuldade, na verdade, de aplicar a medicina de saúde da família e comunidade, né? Muitas vezes, principalmente nos grandes centros, que quando a pessoa vai todo dia lá, ela se torna um problema, né, para a equipe. Pô, lá vem aquele cara de novo. E lá no Serpis, quando a pessoa vai todo dia, a gente fica super alegre, dá as boas-vindas, né? Fala, aqui é o seu lugar mesmo, venha fazer as práticas, né? Assim, está aqui para isso, para lhe receber todos os dias, né? E muito embora a gente compreenda também que às vezes existe uma necessidade que precisa ser atendida e que o sistema é deficiente para fazer essa oferta, né? E que às vezes até nos constrange, né, da pessoa estar dentro do sistema público, às vezes esperando uma cirurgia, né, que precisa ser feita há 1, 2, 3 anos, né, de uma forma absurda, né, assim, e que é necessária, né, também, e que a gente realmente não pode oferecer lá no centro de práticas integrativas, mas mesmo assim as pessoas estão lá, né, aprendendo a lidar com aquilo e enfim, tendo um recurso de cuidar da própria saúde, né, que passa, né, mais uma vez, por entender a situação social mesmo, né, e a participação que é necessária para a gestão do sistema, né, da população. Então, é isso mesmo. E aí nós estamos formando pontos, né? Cabralha, Brasília, aqui no Campo Grande. Aí é impressionante quando a gente faz um congresso assim mais regionalizado, né? Como tem municípios aqui fazendo, né? Um reiki aqui, uma fitoterapia, uma farmácia viva, né? Uma ginástica que seja, né? Mas enfim, essa coisa mais próxima da pessoa e nesse atendimento mais rotineiro mesmo, né? A proposta é essa: venha todo dia fazer a sua automassagem, venha todo dia fazer o seu tai chi, venha todo dia, né, praticar uma respiração, uma meditação, né? E fazer o encontro, né, das pessoas, que é outra coisa que é extremamente curativo, você
saber que naquele lugar público de saúde existe um grupo que te acolhe e que você pode chegar lá. Maravilhoso mesmo. E você tem falado de promoção da saúde e da educação. Como é que é isso? Educação popular, né? Super importante as pessoas terem essa consciência, chegar a isso, né? Como é que você... Como é que Exatamente. você tá? O próprio SUS, né, ele tem as políticas nacionais, né? Então, eu falava de 1986, quando a gente começou a estruturar essa coisa das práticas integrativas no sistema público, né? E aí, em 2006, 20 anos depois, é criada a política, né? Então, isso é uma militância, uma prática que já foi acontecendo durante esses 20 anos e resultou nessa política, né? E, junto com isso, também em 2006 vem a Política Nacional de Promoção da Saúde, né? E as práticas integrativas, elas trazem tradicionalmente essa questão muito grande, né? Da promoção. No taoísmo se chama o cultivo da saúde, né? Então, os taoístas são cultivadores da saúde, né? Então, é como um cultivo mesmo, né? Que você faz no seu dia a dia, na sua família, na sua rua, na sua comunidade, né? E que isso vai trazendo, né, saúde, então a gente sai do foco da doença, né, e se reúne em torno da saúde. Isso é muito diferente e às vezes é muito difícil, porque tem grupo que é de hipertenso, que é de diabético, que é de idoso, que é, né? Lá no Serpis a gente conseguiu transcender, o grupo é de saúde. E aí vai quem quer saúde. E aí vai o hipertenso, vai o idoso, vai o diabético, vai a criança, vai a mãe, vai o marido, né? Então, é um grupo de saúde, né? E nesse grupo, a gente vê que para ter saúde é necessário também a gente ter uma educação, né? Que se contraponha a fatores que estão causando doença, né? E aí a promoção da saúde trata disso de uma forma bem ampla, desde esses aspectos mais pessoais, físicos, né? Que tem a ver com gênero, com cor da pele, né? Com herança genética, né? Até, né, você vai transcendendo com os meios de vida, como essa pessoa vive, com os meios de suporte da comunidade, essa pessoa, essa família, né? Com a questão da moradia, do transporte, né, da agricultura, do emprego, né, de, da escola, né, do ensino, e até mesmo a questão socioeconômico-cultural, né, de um país, de tudo, e principalmente nesse nível, né, mais distal da pessoa, né, desde do interior da pessoa até essa coisa do meio ambiente, né, que a gente está sofrendo uma crise muito grande pela destruição do meio ambiente. E, junto com isso, é necessário que a pessoa tome consciência e pratique, né, uma proposta de uma educação que seja libertadora desses fatores e dessas amarras e dessas dominações, né, que tomam conta, muitas vezes, por interesses comerciais, né, de tratar a doença mesmo, porque eu vendo medicamento, né, então me interessa pessoas doentes, né, de destruir a terra, a floresta, o cerrado, a zona da mata, porque me interessa plantar soja para exportar e tal, e aí falta água, porque o solo não retém mais água, e aí começa a ter eventos climáticos, né, de ondas de calor, de secas, de água, de chuvas, enfim, toda uma coisa. E é fundamental que cada um participe disso, né? Então, a educação popular vem nesse sentido mesmo, e nós temos um patrono da educação brasileira, né, que realmente trouxe uma luz, né, que é observada em todas as partes do mundo, que é Paulo Freire, né, que fala exatamente dessa problematização, né, e dessa convocação para a pessoa se libertar de uma educação que muitas vezes é
opressiva, né? E quer manter uma situação, né, onde muitos excluídos, né, poucos privilegiados de riquezas e de exploração e tudo isso. Então, é preciso que essa classe, que majoritariamente é atendida pelo SUS, né, tenha esse olhar também da educação popular e da educação libertadora, né, que ele possa realmente problematizar essas questões, né? Eu falava agora de que uma pessoa com uma necessidade de uma cirurgia passa 1 ano, 2 sem a cirurgia. Por que que isso está acontecendo? Cadê o recurso para isso, né? Onde é que está? Enfim, e aí a gente precisa realmente ir buscando, e eu acho que essa efetividade, né, na verdade, só vai ter quando uma grande maioria tiver essa consciência e puder, através de voto em eleições, através de participação em conselhos de saúde, em conferências de saúde, de educação, de assistência social, se manifestar realmente e ter essa consciência que se contrapõe, né, a um establishment, né, uma proposta, né, de continuar como está, né? E aí vem a educação popular. E aí tem também no país, né, no Ministério da Saúde, uma política nacional de educação popular em saúde, que precisa cada vez mais ser efetivada, né? Então, as pessoas, os servidores da saúde, né, especialmente da saúde da família, né, que tem essa proposta de saúde da família e da comunidade, né, precisam estar com essa formação também da educação popular, da promoção da saúde e das práticas integrativas, né? Dessa abertura de incorporar as práticas integrativas, que de uma forma mais ampla inclui também a alopatia, né? Inclui as cirurgias, né? Porque é a integralidade da assistência, mas sem perder a integralidade do ser, né? Que nós somos espírito, sentimento, emoção, mente, né? Corpo também, né? E aí, então, a gente, das práticas, traz esse outro sentido da integralidade, não só da assistência, né? Que é a coisa, a gente precisa de cirurgia, a gente precisa de remédio, a gente precisa de vacina, a gente precisa de uma série de coisas que vêm ali dos laboratórios e da ciência, né? Que muitas vezes são contaminadas pelos interesses comerciais, né, de venda, simplesmente, do ser de uma forma integral, no seu espírito, na sua emoção, no seu pensamento, e especialmente na sua libertação dessa opressão social que a gente vive, que exclui milhões de pessoas, né, sem segurança alimentar, passando fome, são milhões, né, assim, e a gente vê todo dia, né, não sei como está em Cabralha, né? Mas assim, você vai num grande centro urbano, né? A discussão é como reprimir as zonas de crack, né? As cracolândias, né? E eu vejo muito pouca reflexão né? Quando eu ouço isso na rádio, é assim, precisa da polícia, né? Precisa da polícia, e não se questiona a questão social, educacional, né, e econômica, enfim, que é fruto, na verdade, dessa sociedade opressiva, né, em torno das pessoas, que está desvendado, né, nas palavras, é uma educação bancária, né, que deposita um conhecimento que é de interesse da elite e que não liberta a pessoa. Então, nós da educação popular em saúde, né, através dessa política legitimada, né, pelo Ministério, e que não só em saúde, né, mas da educação popular, estamos aí para trazer essa problematização, né, e para escutar o que vem também das pessoas sobre isso.
E o SUS é um espaço para isso, né? Quando a gente entra na atenção primária, esse espaço existe, né? Eu queria falar desses espaços, né? Da saúde, da família e comunidade, né? Das unidades básicas de saúde, das equipes né? Equipes multiprofissionais, e de um programa do SUS, que é a Academia da Saúde, né? Que tem exatamente essa pegada, né? E essa missão de, junto com as unidades básicas, né? Junto com as equipes multiprofissionais, dentro da atenção primária, dar a ênfase necessária nessa política nacional de promoção da saúde, e que vem junto de si a questão educacional, cultural, a manifestação, né? O acolhimento das manifestações populares, né? Incluindo não só a coisa do ligar do corpo da saúde, mas de uma forma mais ampla, da cultura mesmo, né? Das manifestações culturais tradicionais, né? De inovações, né? E tudo mais. É isso aí. Eu gostaria de finalizar a minha fala aqui agradecendo, professor, e te dizer o seguinte, ó, que a vontade mesmo era botar no nosso serviço aqui o nome de Cefis, mas aí ficava chato, ficava deselegante, ficava um baita de um plágio, Olha, né? Então a gente botou NPix. não, mas NPix, mas homenagem para vocês. mas a gente Homenagem para vocês. está fazendo uma rede Serpis no Distrito Federal, e a intenção é fazer uma rede Serpis no Brasil, né? Embora possam ter outros nomes também mais apropriados, mas a gente tem esse conteúdo mesmo, né? Que é comum entre Cabral e Serpis, e não depende tanto do nome, né? Mas são centros de práticas integrativas, né? A Fiocruz tem um observatório, né, de práticas integrativas, está muito atento a isso, aos profissionais, às práticas, a esses centros, né? E nós contamos com uma grande rede, né, também, não só da Fiocruz, mas da Organização Pan-Americana da Saúde, da OPAS, né? Então, o Ministério da Saúde, a Fiocruz, a OPAS, estão presentes aqui, representadas nesse encontro que está tendo do Centro-Oeste, mas também do encontro baiano, do encontro nordestino, né? Porque existe um grande interesse no fomento desses centros, né? E já de muito tempo que a OPAS vem fazendo isso, na verdade, desde 1978, em Alma Ata, né? A proposta é exatamente essa, de trazer as contribuições populares, né, para o tratamento da saúde, e a gente está firme nisso. Tá, E uma cada coisa vez tem mais interessante gente, para né? Assim, você eu estou saber, gostando disso, né? De ver que a gente... para toda a sua equipe ter isso como notícia, é importante você saber que depois da nossa visita até aí, que a gestão de Cabral enxergou com olhos tão bons tudo que estava acontecendo, que eles ampliaram a questão do matriciamento e aí formaram alguns agentes de saúde em algumas PICs. E aí hoje a gente tem 3 unidades de saúde funcionando com PICs, com agentes de saúde de referência, e é como se fossem extensões do CAPS. Foi no CAPS que tudo começou. Então, hoje, às vezes, a demanda está maior nos postos do que no CAPS. Mas é porque as pessoas também pegaram a credibilidade, olharam a resolutividade, o olhar, o acolhimento do ser humano mais amplo, do jeitinho que você está falando. Então, a gente conseguiu ampliar muito desde aquele momento lá. Eu acho que as práticas integrativas, né, faz parte da fundamentação de todas elas a atuação em rede, né? Assim, a gente entende, né, o corpo como uma rede com a natureza, uma rede com ele mesmo, né? Essa rede que integra a mente e o corpo, né? E que resulta, na verdade, né, nessa visão mais ampliada de que
é uma rede só que existe no universo, né? E que se a gente se coloca nessa rede, aí a saúde é favorecida de uma maneira estupenda, né? Assim, potente, né? Assim, porque você está numa rede que é do universo, que é do dia, da noite, das estações do ano, né? Mas também de cada respiração, cada inspiração e cada expiração, né? Está te conectando com isso, né? Então, desde dessas coisas mais imediatas mesmo, até essas coisas mais distantes e longas, né? Se a gente está em rede, e aí eu acho que esse é um das forças, né? Das potências das práticas integrativas, né? Que ela traz, né? Algumas coisas, embora sejam muito diversas, né? Algumas antigas, algumas novas, algumas brasileiras, outras estrangeiras, né? Algumas é, que dão mais exemplo, mas eu acho que elas trazem sempre essa concepção da rede, né? De estar integrado, né? Do todo, né? Dessa integralidade do ser também. E também, muitas delas, a maioria, traz essa questão de que essa experiência transcendental, né? Essa experiência de trazer algo que não é só da razão, né? Da ciência, né? Mas é algo que ocorre também na ausência das palavras e da ciência e do pensamento, né? E que isso é muito potente, né? E que nem sempre isso está muito bem estruturado e especificado nas comunidades, né? Mas que está acontecendo o tempo todo, né? Porque é de uma potência de vida, né? Daí que a gente vem, né? Nós viemos do silêncio, né? E da unidade e dividimos as coisas, né? Ao longo da história da humanidade. Cada vez a gente divide mais. Então, quantas janelas estão assistindo esse vídeo agora, em quantas partes, né? Assim, mas a gente é capaz de retornar para essa unidade, né? Com práticas integrativas, com propostas de práticas integrativas, que são essas: Reiki, Tai Chi, Yoga, né? Acupuntura, automassagem, reuniões de grupo, constelação familiar, né? Então, elas trazem essa questão de uma sintonia, né, de vida que é muito potente, né? Sintonia de uma vida planetária ou universal, né? Que se a gente se alinha com isso, é de um poder muito grande, né, para a saúde da gente. Gratidão por toda essa aula maravilhosa aqui. Eu quero dizer que todos que estão gostando aqui dessa nossa entrevista podem dar o like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário aqui. Eu já coloquei aqui nos comentários e também na descrição dessa live todas as indicações para se poder fazer automassagem junto com o professor Marcos Freire em Brasília. Lá tem o link. E é sempre na quinta-feira, às 9 da manhã, né, professor? Exatamente. Mas eu também, assim, claro que é um ponto de encontro, mas eu estimulo que você vá na sua unidade básica, junto da sua moradia, e veja se lá não tem uma automassagem, um reiki, né? Aí em Cabralha, a gente já tem 3 unidades básicas de saúde fazendo práticas integrativas. Então, é muito importante também a gente ter essa atitude presencial, né? Conhecer as pessoas, conhecer a unidade, a gente realmente tomar conta da unidade de saúde, que é nossa, né? Não é do governo, nós somos o governo, né? E esse empoderamento também, né? Tá dentro da prática de saúde, né? Que a gente exerça esse poder que a gente tem de tomar conta da unidade pública de saúde, né? Então, vá lá e, se não tem, demande, se você conhece, leve uma planta, converse, né? Vá no Conselho de Saúde, participe nas conferências, né? Que são periódicas, mas o Conselho de Saúde é permanente, né? E demanda do gestor, do prefeito, do vereador, né? Do gestor da unidade de saúde, né? Que você
possa estar participando e fazendo essa demanda, né? Porque é muito importante isso. Maravilha. Que beleza. E agora, assim, para fechar, que tal você falar sobre a transcendência do ego e a experiência da unidade do ser universal? Todo o seu programa é uma poesia, né? E eu estou grata por você me trazer essas palavras tão lindas. Eu também perguntaria sobre essa pulsação dos opostos, o céu, terra e a vida, a cabeça, a pelvis e o tórax. Eu teria uma aula aqui, mas eu acho que já deve estar cansada, podemos deixar para uma próxima ocasião, é você que decide. A gente pode fazer uma prática, né? Assim, porque a gente diz assim que essa unidade da qual se fala não é a verdadeira unidade, né? Ela pode apenas ser experimentada. Então, você pode conversar sobre ela, então eu proponho que a gente faça uma pequena prática assim, e de uma forma muito simples, né? Que é você prestar sua atenção no seu corpo. Então, coloca a sua coluna ereta, né? E os pés no chão, né? Isso já dá, você já presta atenção para isso. E aí, quando você bota o foco aqui no seu corpo, desde o seu pé, como você se bota no assento, como você alinha a sua coluna, né? Da base, da bacia, da sua pelvis, do seu tórax, da sua cabeça, né? Então, isso já ocupa a sua mente. Não com a coisa externa, mas com a coisa interior, né? E aí a mente já começa a se aproximar dessa unidade, né? Porque o distante da unidade é o pensamento, né? E que não é ruim, pode ser bom, pode ser ruim, pode ser bom, mas se você vai em caminho da unidade, né? Você começa a juntar a sua mente, a sua atenção com o seu corpo. E outra coisa fundamental que também traz você para essa unidade da atenção, que é o imaterial, com o corpo, é você prestar atenção, e eu tenho certeza que todo mundo está respirando, né? E a respiração, como ela muda a cada instante, né? A cada segundo, né? Como ela tem ciclo, pulsação, né? Você vai para um lado, aí depois vai para o outro, que é mais ou menos, se ela é uma respiração assim distraída, automática, 15 vezes por minuto. Então, mais do que a atenção, agora a gente coloca a vontade e respira mais profundo para dentro e para fora. Então, você está usando outra coisa imaterial além da atenção e diminuindo um ritmo dentro de você, que é o ritmo respiratório, né? E que ele sinaliza para a gente, se você respira profundo e lento, de que está tudo tranquilo, porque a respiração do estresse é agitada, né? Então, e aí você vai deixando as suas divisões do lado e vai diminuindo a sua vontade, e internamente a gente vai ativando um sistema nervoso parasimpático, que é um sistema que propicia exatamente essa integração de todos os órgãos, de todas as partes da gente. E aí você pode até fechar os olhos, se interiorizar, e quando vier pensamento, você volta para o seu exercício, como está o seu corpo, como está a sua postura, como está a sua respiração, e vai vendo, se observando, né, e juntando a sua mente com o seu corpo, mas também a sua vontade, né, de estar respirando dessa forma. E também com a sua vontade, você pode colocar no seu rosto e perceber bem o efeito que isso tem, um leve sorriso, mais um levantado dos cantos externos da boca, né? E ver o que isso proporciona dentro de você, né? E aí a gente vai entrando em contato, né? Silenciando, deixando
a multidiversidade, né? E entrando nessa unidade mente, corpo, inspiração, expiração, né? Trazendo movimentos mais lentos de corpo, atenção e vontade, né? Que são coisas diferentes, a vontade da atenção. E com a atenção a gente vai percebendo que vai havendo mudanças dentro da gente, né? Que você tem que prestar atenção para perceber, que são sutis, né? Mas que são muito marcantes e muito favoráveis para a sua saúde e que conduzem a gente para essa unidade, né? E para você também experimentar que essa sua vida, ela não é sua, né? Ela é uma vida do universo. E que esse seu limite, né, do eu, ele existe sob certos pontos, né? Mas se você amplia a sua visão, se você diminui a sua individualidade, né, em direção a estar junto, né, com essa imensidão do universo presente, todo junto com você, isso te recarrega as forças, as energias, né? Te dá a pausa do pensamento, da ciência, e pode fazer você retornar para esse lugar num outro patamar, né? E aí a gente pode voltar devagarinho, além do sorriso, ter o olhar, né? Ter a audição, ter esse eixo da coluna, ver que nós temos esses 3 locais no corpo da gente, a bacia lá embaixo, de onde a gente nasce, né? Onde nasceu e onde a gente nasce, que sobe na coluna e vem para o tórax, né? A coluna virada para cima como uma bacia, a bacia virada para cima, né? E o tórax virado para baixo, como um palácio, né? De onde tem a possibilidade da escolha dos gestos, né? A bacia, a possibilidade da força, né? Que no tórax se transforma em gestos, em escolha, e que na cabeça se transforma em iluminação, né? Em conhecimento, em consciência, em sorriso, né? Em brilho dos olhos, em criatividade, né? E que auxilia essa tomada de decisão do coração. E um berço, um palácio e uma iluminação lá em cima, né? E que para cada local desse tem uma grande virtude, um grande tesouro. Da bacia, o grande tesouro é a preservação da vida, porque a gente, próprio corpo, vai passando na vida e vai se gastando, né? E chega a um fim. Então, a gente preservar. Mas não só esse corpo, né? Preservar o planeta, né? Essa bacia hidrográfica são várias, né? Que a gente está dentro dela, do próprio planeta, né? E a gente está muito mal nesse quesito, né? Então, como está o seu cuidado com a sua bacia? Ela respira também ou não, né? Então, preservação lá embaixo. No comando para a governança, que é o amor. Então, você seja capaz de amar, de sentir amor, né? Você fez essa coisa, coluna erétil, então tem uma vitalidade lá embaixo na bacia, aí você provoca esse amor dentro de você. E lá em cima, nessa luz, né? Que muitas vezes é a luz do conhecimento, né? Mas é o brilho também, é o espírito, mas a gente precisa desse grande tesouro lá em cima, que é a humildade. Então, de que todo esse conhecimento ele é muito vazio se a gente não tem essa conexão com a origem, né? E com o outro, né? Se a gente é arrogante, né? Então,
A gente tem a preservação lá embaixo, o amor aqui e a humildade aqui em cima. E aí, essa é uma prática chinesa, né, de uma teoria muito simples e que fala desses 3 cantos, né, e que corresponde a 3 coisas do universo também, que é o céu, que está em cima, a terra, que está embaixo, e a vida que se forma entre o céu e a terra. Então, isso está espelhado dentro da gente, né, também. E aí, é isso. Espero que vocês estejam confortáveis, sorridentes, né, alegres, com boa química aí dentro, com boa postura, né, e uma iluminação também, mas uma preservação, uma potência lá embaixo, né, que sobe a sua coluna e passa por todas essas dimensões, né? Então tá, pessoal, eu agradeço aí a quem esteve conosco e muito obrigado. Você também, Manuela, por estar, né, fazendo essas entrevistas toda quarta-feira. Tenho certeza que tem muito conteúdo bom aí. Gratidão pela sua presença e que você venha a Cabralha um desses dias. Ah, com certeza. Vou botar no meu caminho a Cabralha. Um Muito grande obrigado. abraço. Valeu, muito bom. Grande abraço.